Olá, olá, povo de Deus, paz seja convosco. Graças a Deus por mais um dia. Você já agradeceu a Ele por ter guardado tua vida, tua família, em meio à situação que estamos vivendo, né? Essa pandemia, isolamento social, distanciamento social, enfim, é o momento que nós estamos vivendo, né? E com isso, certamente vêm as tempestades sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, a nossa família, no trabalho. São tempestades que vêm de uma maneira que nós não esperamos. É natural aos nossos olhos, quando enxergamos para o céu, vemos o céu escuro, tenebroso, nos assusta, nos dá medo. Mas a tempestade que eu quero falar aqui neste momento é outra. E essa tempestade, ela também vem de uma maneira que nós não esperamos. Ou seja, nos pegam de surpresa. Eu quero ler na palavra dos evangelhos, né, segundo São Marcos, no capítulo 4 e os versos 37 até o 41, que eu gostaria que você então prestasse bastante atenção nesta palavra. Marcos, capítulo 4, versos 37 ao 41, que diz assim: E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta é um tipo de tempestade que amedrontou os discípulos, como disse, né? Eles viram a manifestação do vento, das ondas, o escurecer, né? Talvez no final do dia, enfim, foi uma tempestade que eles conseguiram ver pelos olhos. E hoje eu quero falar de uma tempestade que se levanta quando nós menos esperamos. E as tempestades, elas vêm de diversas direções nas nossas vidas. E elas se levantam de uma maneira inesperada, ou seja, ela vem quando menos esperamos e nos pegam de surpresa. É ou não é verdade? Essa é o tipo de tempestade que nos pega de surpresa. Exemplos. Na nossa casa é o desentendimento, é os filhos, é o problema financeiro, é com a nossa vizinhança, é no nosso trabalho. E aonde estoura tudo isso? Dentro da nossa casa, ou seja, no seio da nossa família, não é verdade? Principalmente agora que estamos em isolamento familiar, né? Chamado isolamento social. Sabe por quê? Porque são as artimanhas do inimigo lançadas sobre nós para nos desestruturar dentro do nosso lar. Fazendo isso, ele atinge, ou seja, o inimigo atinge a área material, também atinge principalmente a área espiritual. Ninguém está livre de ser atingido por essa tempestade, mesmo quando estamos no centro da vontade de Deus. Haverá dias que o céu estará fechado, brusco, negro, com nuvens pesadas, carregadas. E se não soubermos enfrentar esse tipo de tempestade, certamente ela irá nos atingir e desestruturar o nosso lar. Vejam vocês, na passagem que nós lemos aqui de Marcos, capítulo 4, do verso 37 ao 41, os discípulos andavam com Jesus, estavam a serviço do Mestre, viram os milagres e maravilhas que ele fazia. Mas, no entanto,
quando a tempestade veio, eles temeram, diz a palavra. Esqueceram que Jesus estava com eles. E quando ouviram, pensaram ser um fantasma. E o que nós aprendemos com esta passagem? Que as tempestades turvam a nossa visão, encobrem o sol e as estrelas, não nos fazem perder a direção, põe em dúvida a nossa esperança, nos traz medo sobre nós. Muitas vezes até perdemos a fé, porque devido ao medo, nós esquecemos que temos fé, que confiamos em Deus. Foi exatamente o que aconteceu com os discípulos. Eles ficaram cegos e apavorados. Eu lembrei agora de um grande pregador americano, já falecido, chamado Miles Monroe, que disse o seguinte: a vista está limitada à capacidade dos olhos e a visão está limitada pelo território da sua imaginação. E como o homem pensa, assim é. A vista não vê além do presente, enquanto que a visão projeta o futuro. Portanto, nesta passagem que lemos, nós vamos aprender 3 princípios para que, quando enfrentarmos qualquer tipo de tempestade, nós venceremos se aplicarmos na nossa vida esses 3 princípios. São tempestades, como eu disse, que sobrevêm em nossas vidas quando menos esperamos. E o primeiro princípio é como identificar o tipo de tempestade. O segundo princípio, para que e não por que está acontecendo com isso. Então nunca chegue diante de Deus dizendo, por que, Senhor, está acontecendo isso? Por que aconteceu aquilo? Não, nós temos que aprender a dizer, não por quê, mas para quê? Para que, Senhor, sobreveio essa tempestade na minha vida? O terceiro princípio é como vou sair dessa tempestade. A verdadeira tempestade, ela foge do nosso controle. Ela é devastadora. É uma força maior do que você. É uma força, não só uma força, mas ela é violenta. Ela é consistente, persistente. E aí, então, é quando nós perdemos o equilíbrio e percebemos que estamos sendo derrotados. Esse é o tipo de tempestade perigosa e precisa ser analisada. Era o caso dos discípulos. Nessa hora, era só a presença do Mestre Jesus para socorrer. Então, meu ouvinte, na hora da tempestade, do mar revolto, das coisas contrárias, das adversidades, nós só temos uma pessoa a recorrer. É a presença do Mestre neste momento, na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Agora tem um outro tipo de tempestade que muitas vezes nós criamos. Nós muitas vezes fazemos um tipo de tempestade. Você já ouviu a expressão fazendo tempestade em copo d'água? Às vezes nós provocamos esse tipo de tempestade. Mas a tempestade que eu estou falando hoje aqui não é essa. É essa que sobrevém de uma maneira que nós não estamos esperando. Agora, a tempestade em copo d'água é quando nós fazemos isso, nós estamos valorizando as evidências. Ou seja, parece uma tempestade, mas não é. Então, há necessidade de você identificar que tipo de tempestade você está passando. Não essa do copo de água, que muitas vezes nós valorizamos, mas valorizamos o quê? As evidências. Essa tempestade, esse tipo de tempestade, ela parece, mas não é. Mas como vencer isso? Em primeiro lugar, não permita que o medo se transforme em pavor. O pavor é um medo incontrolável. Neutraliza todo o seu potencial. E a receita é coragem. Você foi feito para ser um vencedor. Você foi feito para ser uma vencedora. Amém?
Por pior que seja a sua situação, o melhor lugar ainda é dentro do barco. Agora, se o teu barco, chamado família, filhos, trabalho, perseguição, se o teu barco, chamado finanças, estando indo a pique, não abandone o seu barco. Tenha fé, porque o piloto chama-se Jesus de Nazaré. Deixa ele pilotar o teu barco de vitória. Sabe por que o Senhor permite as tempestades? Para reconhecermos quem somos, para nos mostrar que somos limitados, merecedores do poder de Deus. É para você saber quem é Jesus, capacitar a sua fé. Então, por isso, as tempestades sobrevêm de uma maneira que nós não esperamos, para nos mostrar, a nossa fragilidade, para nos mostrar a falta de capacidade que nós temos. Muitos confiam no braço, na força, mas nós confiamos no Senhor Jesus. Então, meu ouvinte, meu amigo, minha amiga, não sei qual é o tipo de tempestade que você está enfrentando, mas eu gostaria agora, neste momento, de fazer uma oração. Não sei como é que está o seu lar, sua família, seu trabalho, seus pensamentos, muitas vezes de desânimo, e isto é uma grande tempestade sobre a sua mente. Confia no Senhor, no piloto chamado Jesus de Nazaré, porque é Ele que vai conduzir o seu barco. Não adianta você querer pular do barco. O lugar mais seguro é o barco. Se os discípulos tivessem pulado do barco, certamente morreriam afogados. Mas, no entanto, o Senhor Jesus estava ali naquele momento, na hora certa e no momento certo. Você que está enfrentando esse tipo de tempestade, seja ela qual for, não chega diante de Deus dizendo, por que, Senhor, estou enfrentando isso? Mas diga, para quê? Seja sábio. E o Senhor aí, então, vai te mostrar, confortar o teu coração e te dar uma grande vitória. Amém? Quero orar por você. Senhor Deus e Pai, eu estou colocando este meu ouvinte, esta minha ouvinte, esta casa, Senhor, que está ouvindo esta palavra, essas pessoas, Pai, que compõem esta casa, os membros da família, cada pessoa, cada ouvinte diante do Senhor, que certamente está passando por um momento difícil, esse momento da pandemia, esse momento terrível que o mundo todo está passando, mas nós, como filhos de Deus, temos a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas, principalmente a tempestade que o meu ouvinte está enfrentando. Segura na mão, Senhor, assim como o Senhor fez com Pedro, quando este se lançou ao mar, caminhando por cima das águas. Quando ele ia afundar, naufragar, o Senhor o segurou pela sua mão. Da mesma forma, Senhor, este que está enfrentando esta tempestade, segura, Senhor, com as tuas mãos fortes, esta pessoa, esta família. Eu oro no poder e autoridade do nome de Jesus, e todos disseram amém, e fica na paz, e até uma próxima oportunidade.